você, nós temos a capacidade de escolha. Posso ouvir um amém? Amém? Nós somos providos dessa capacidade. Eu e você temos a capacidade de escolha, queridos. E dia a dia, eu e você somos desafiados a escolher. Desde o momento em que acordamos, queridos, até o momento em que nós vamos dormir, nós estamos fazendo escolhas. Quando você acorda, queridos, você faz as escolhas mais simples, queridos. Desde a roupa que você vai vestir, o café da manhã que você vai tomar, se você levanta de uma vez, ou você coloca o teu celular para soneca, você é desafiado dia a dia a fazer escolhas, sim ou não? Todos os dias, queridos, e queira você ou não, queridos, nós construímos o nosso futuro com as nossas escolhas. Eu e você, hoje, somos frutos das nossas escolhas do passado. E eu e você, queridos, estamos edificando e construindo dia a dia em cima das nossas escolhas. Sim ou não? Olha o que 1 Coríntios, queridos, capítulo 3, versículo do 10 ao 15 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Voltou. Você consegue me ouvir, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Se alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Queridos, existe um fundamento que foi lançado, que é Cristo Jesus. Quando eu e você nascemos de novo, nós somos posicionados nesse fundamento, nós somos chamados a uma nova vida, e nós iniciamos uma construção, queridos, uma edificação, e nós podemos construir sobre esse fundamento, que é Cristo Jesus, obras de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Então preste atenção aqui, quando eu e você aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, recebemos a Jesus, queridos, viemos aqui à frente, ou alguém apresentou o Evangelho, queridos, e você disse: sim, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Algo dentro de você acontece, você nasce de novo, queridos, e quando você nasce de novo, você nasce com uma nova vida. Você sai daquele velho fundamento do mundo e você é colocado sobre um novo fundamento, e esse novo fundamento é Cristo Jesus. E quando você é colocado nesse fundamento, você vai construindo algo. Dia a dia, em cima das escolhas que você toma, você vai construindo algo, querido. E pode ser isso: ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E essa construção, queridos, ela define o que vivemos aqui e o que nós vamos viver na eternidade. Aquilo que você vai construindo, queridos, define aquilo que você vai viver aqui e o que você vai viver na eternidade. Olha o versículo 14 e 15, queridos. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. As obras, queridos, elas não salvam, mas elas definem a maneira que nós vamos viver a eternidade. As obras, queridos, elas não salvam, queridos, mas elas definem a maneira que nós vamos viver a eternidade. Então você vai dia a dia fazendo escolha, e você vai construindo ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você vai construindo. Queridos, no dia, quando ele fala no dia, queridos, é o dia do Senhor, queridos, quando Jesus vier para julgar todas as coisas,
que é ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. E infelizmente a obra de muitos vai se queimar totalmente. Mas mesmo assim esse será salvo, mesmo que pelo fogo. Paulo está falando assim, você vai ser salvo, mas tipo por um triz, assim. Quase que você não vai. Você vai, mas consegue me entender? Então tudo que nós fazemos, queridos, vai ser provado, queridos. A cada escolha, em cada decisão, estamos edificando. O tempo todo, queridos, estamos edificando. E nessa edificação, queridos, não existe figas. Não tem aquele lance assim, agora não está valendo, Jesus, esquece, deixa eu fazer as minhas coisas. Tudo que nós estamos fazendo, depois que nós nascemos de novo, queridos, tem um peso para a eternidade. Algo está acontecendo no mundo invisível, queridos, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos ainda. Eu e você estamos edificando. Estamos edificando o tempo todo. Olha o que Deuteronômio, queridos, capítulo 30, versículo 19 ao 20, nos fala. Preste muita atenção. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, Deus toma os céus e a terra por testemunho contra a minha e a sua vida. E Ele nos propõe o quê? A bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus é tão misericordioso, queridos, que Ele nos aconselha o quê? Escolha a vida. Temos a possibilidade de escolher vida e morte. E Deus ainda nos propõe, queridos, escolham a vida. Ele ainda nos aconselha, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Preste atenção aqui. Toda decisão que você escolhe, queridos, ou para a vida ou para a morte, toca não só você, como a sua descendência. Todas as decisões que você toma, pela vida ou pela morte, tocam a sua vida e os seus descendentes. Esse é o princípio, queridos. Sabe por quê? Porque nós não somos uma ilha. Queridos, você não é uma ilha, queridos. Toda decisão que você toma influencia e toca pessoas. Toda decisão ou escolha toca as nossas vidas e a vida dos nossos descendentes. Quer ver um exemplo? Um homem que tem problema com álcool, com bebida, um alcoólatra. O primeiro gole, queridos, que ele tomou, o primeiro gole, influenciou toda a jornada de vida dele e dos seus filhos. Sim. Pegue uma família, converse com filhos de homens alcoólatras. Você vai ver que eles foram influenciados por uma decisão do seu sim ou não. A decisão do primeiro gole. Pastor, alcoolismo é doença, queridos. O primeiro gole é responsável por quem tomou. Sim ou não? Aquele primeiro gole, queridos, trouxe uma devastação na vida desse homem e dos seus descendentes. Todas as decisões que eu e você tomamos, queridos, tocam a nossa vida e a da nossa descendência. E não só da nossa descendência, queridos, também dos nossos irmãos. Olha o que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 ao 27 nos fala. Para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Somos membros do mesmo corpo, queridos, conectados. Quando um de nós sofre, todos sofrem. Quando um de nós
Ah, pastor, eu pensei que as minhas decisões pessoais afetavam a minha vida. Não somos uma ilha, queridos. Ninguém é uma ilha. As nossas decisões pessoais, queridos, afetam a igreja local que nós participamos, afetam o corpo de Cristo, afetam a nossa descendência. Sim ou não? Deus propõe a vida e a morte. E nos chama a atenção que escolha uma vida. Ao fazermos escolha, queridos, estamos edificando para a eternidade, queridos. E nós fazemos, e essas escolhas que nós fazemos afetam a nossa vida aqui e afetam a eternidade. Cada escolha, cada decisão. Você pode perguntar, pastor, como nós escolhemos a vida? Olha o que Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21 nos fala. Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21. Olha que interessante. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do seu fruto. O poder da vida e da morte está na língua. A boca produz frutos. Do fruto da boca do homem. Queridos, preste atenção aqui. Palavras não são só palavras. Palavras não são só palavras. Queridos, palavras elas produzem algo lá na frente que você vai se alimentar delas. Aquilo que nós falamos, queridos, nós geramos algo que nós vamos nos alimentar. Por isso que palavras não são só palavras. Palavras, queridos, são sementes. Você sabia que o diabo é um ser estéril? O diabo ele não possui sementes, ele é um ser estéril. Só que ele precisa de sementes para frutificar, para tentar continuar com o seu plano. E da onde você acha que ele saca essas sementes? Das palavras que nós falamos. Porque palavras são sementes. Palavras produzem algo, que a morte e a vida estão no poder da língua, no poder daquilo que falamos. A escolha da vida e da morte, queridos, estão no nosso falar, no poder da nossa língua, queridos. O seu falar tem poder, e ele produz algo que lá na frente se torna o fruto que você vai comer. Lá na frente se torna o fruto que você vai comer. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12 nos fala. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Texto um pouquinho longo, gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui, queridos. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior temor, com maior rigor. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente um navio que, sendo tão grande e impelido por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, queridos, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animal, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Acordou quem estava dormindo? Não pode dar água doce. Queridos, quando nós olhamos para a carta de Tiago, queridos, a carta de Tiago, queridos, é um confronto às nossas vidas. A carta de Tiago, queridos, é uma carta prática, onde Tiago fala de um evangelho que nós devemos viver no nosso dia a dia. Tanto é que Lutero queria tirar do cano, que Lutero achava que a carta de Tiago não combinava com a expiação pela fé. Ele não conseguia entender, ele até queria tirar isso, queridos. E nós vamos analisar um pouquinho esse texto, queridos. Tiago, olha o que o versículo 1 e 12 nos fala. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ele começa falando, queridos, não sejam muitos mestres, porque o mestre será julgado com maior rigor. Se alguém não tropeça no falar, queridos, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Queridos, maturidade está fortemente ligada ao controle do meu falar, ao controle da língua, queridos. Preste atenção aqui. Maturidade cristã, queridos, não tem a ver com dons, não tem a ver com manifestações. Queridos, a pessoa pode ser do reteté, a pessoa pode tirar, pode orar, pessoas serem curadas, ele pode profetizar, queridos, ele pode ter palavra de conhecimento e sabedoria, ele pode fluir nos dons, e isso não tem a ver com maturidade. Nunca teve e nunca vai ter. Maturidade, queridos, cristã tem a ver com o nosso falar. Se você é capaz de refrear a sua língua, você refreia o seu corpo inteiro. Maturidade, queridos, está fortemente ligado ao controle da língua. Quando você conversa com o crente, queridos, é 5 minutos você sabe se ele está no berçário, queridos, ou ele já está no jardim de infância. Já saiu do berçário, pelo menos. Pelo seu falar. Pelo seu falar, queridos, podemos edificar com as nossas mãos e destruir com o nosso falar. Queridos, eu já vi muita gente nessa caminhada, queridos, que era um boi para trabalhar na igreja. Um boi, queridos, fazia, e ao mesmo tempo que fazia, destruía com o seu falar. Ah, porque só eu trabalho nessa igreja. Ah, porque o pastor isso. O cara trabalhava, fazia, e destruía com o seu falar. Se dominamos o nosso falar, queridos, refreamos o corpo todo. Se temos domínio na nossa língua, queridos, refreamos todos os outros impulsos, a ponto de Tiago dizer que esse indivíduo é um ser perfeito. Queridos, se a gente controlar o nosso falar, nós seguramos todos os nossos impulsos. Por isso que maturidade, queridos, não tem a ver com dons. Pastor, você acredita nos dons? Acredito, queridos, prego, ensino, vamos ter escola de ativação profética na outra igreja, na igreja do pastor Wendel, porque nós acreditamos no dom. Acreditamos nos dons, que os dons são para hoje, que são para ser exercidos através da igreja, que existem homens e mulheres, queridos, que vão fluir nos dons de forma sobrenatural, mas isso não tem a ver com maturidade. Posso ouvir, né? Olha o versículo 3 ao 5. Ora, se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vejo como uma fagulha incendeia uma grande força.
cavalos para que eles nos obedeçam. Muitos aqui trabalham com cavalo, sabem como domar cavalo. Se a gente coloca os freios dos cavalos para que eles nos obedeçam, queridos, quando travamos a boca dos cavalos, eles nos obedecem, queridos. Sim ou não? Olha o que Salmo capítulo 32, versículo do 8 ao 9 nos fala: eu o instruirei e lhes ensinarei o caminho que vocês devem seguir, e sob as minhas vistas lhe darei os conselhos. Isso é Deus falando para o povo: ó, eu vou instruir vocês, eu vou ensinar vocês o caminho, e sob as minhas vistas eu vou dar conselho para vocês, eu vou estar guiando vocês. Função do Espírito Santo na minha e na sua vida hoje. O Espírito Santo é o nosso consolador, queridos. O Espírito Santo que nos instrui, nos ensina, sim ou não? E Ele quer nos guiar, fluindo no agir dele. Versículo 9: não seja como um cavalo com a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabeças, do contrário não obedecem a vocês. O que o salmista está falando? Deus está falando através do salmista: deixe que eu guie vocês dos meus conselhos. Mas se vocês não ouvirem, eu vou catar vocês, vou enfiar um cabresto na boca de vocês, vou dirigir vocês. Não sejam como os cavalos. Posso ouvir um momento? Nós não vamos ser como os cavalos. Tiago continua: veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Presta atenção aqui. Uma fofoca, uma palavra maldita, uma escolha pela morte pode causar um grande estrago, pode arruinar o trabalho de uma vida inteira. Isso, uma palavra, uma escolha pela morte, uma fofoca, uma morte de reputação pode acabar o trabalho de uma vida. Consegue me entender? Queridos, uma vez nós estávamos num campo de futebol assistindo um jogo. Tinha um amigo meu que o pai dele era empresário, e ele tinha um time de futebol amador, e ele estava lá, estava tendo jogo, e a filha dele não gostava que o pai dela investia no time. E daí estava a filha e o namorado metendo a boca nos jogadores em campo, juniores, um ano antes de chegar nos júniors. Viu ter ele aqui 16 anos, 17 anos. Só que imagine, nós estávamos onde fazia a transmissão de rádio, e estava todos os pais juntos, e ela metendo a boca nos jogadores, e os jogadores eram filhos daquele povo que estava ali do nosso lado. Não demorou muito, isso começou, queridos. Capacete voando para um lado, soco para o outro, empurra daqui, empurra dali. A maior briga, queridos. Começamos a brigar com todo mundo, joga o capacete no outro, empurra no outro, e ele vem, esse empresário vem, separa daqui, separa dali. Ele chama o genro e a filha, e a gente que estava junto com o canto, e falou assim: eu estou investindo faz 2 anos aqui, bastante dinheiro, e por causa de 2 minutos vocês me estragam tudo. E aquilo entrou dentro de mim, e ele falou assim: por causa de 2 minutos que você perca a cabeça, você estraga o trabalho de uma vida. E queridos, quando nós olhamos, queridos, para a igreja, para a vida dos nossos irmãos, para a escolha entre vida e morte, queridos, às vezes por causa de 2 minutos nós estragamos tudo, por falta do controle daquilo que nós falamos. O apóstolo Tiago continua no versículo 6 e 8. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animal, de ave, de réptil, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Queridos, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Está situada entre os órgãos, queridos, e contamina o corpo inteiro.
O ser humano que subjuga toda a espécie de animal. Quando nós olhamos a existência humana, queridos, nós domesticamos todo aquele tipo de animal. Nós conseguimos subjugá-los. Só que nós não conseguimos cuidar da nossa língua. Ah, pastor, então é um caso perdido. Não tem o que fazer. Já que não tem como controlar, deixa para lá. Queridos, mas existe, queridos. Existe um jeito. Se render ao Espírito Santo que habita em nós. Render o nosso falar ao Espírito Santo, queridos. Olha que interessante, qual foi a primeira manifestação depois do Pentecostes, queridos. Olha o que Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 nos fala. Preste muita atenção aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Queridos, quando o Espírito Santo veio, as pessoas estavam reunidas, queridos, todos no mesmo lugar, esperando a promessa, esperando o dia de Pentecostes, estavam reunidos, orando. Veio como um vento impetuoso, enche a casa, línguas de fogo são repartidas sobre a vida de cada um deles. E o que acontece? Qual que é a primeira manifestação que acontece? Eles começam a falar em outras línguas, porque o Espírito Santo vem sobre eles, e a primeira coisa que o Espírito Santo faz, queridos, é domar as nossas línguas. Eles são permitidos a falar novas línguas. É como se Deus falasse assim: ó, eu estou mudando, está nascendo uma nova geração de pessoas, a minha igreja está nascendo, e quando a minha igreja nasce, queridos, a primeira coisa que muda é o falar. Quando nós olhamos a cultura do reino de Deus, queridos, a primeira coisa na cultura do reino de Deus que nós precisamos entender é o nosso falar. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um império, queridos, e fomos transportados para um reino. É a mesma coisa que tirasse eu e você aqui do Brasil e transportasse para os Estados Unidos, para a Alemanha, para qualquer outro lugar. Se você é transportado do Brasil para um novo país, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, queridos? Aprender a língua, aprender a falar. E eu e você precisamos aprender a falar a fala do reino, que é uma fala de honra. Nós precisamos aprender a falar como no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Você não me entender? O Espírito Santo vem, queridos, e toma o falar dessas pessoas, queridos, lhes entregando uma nova linguagem, queridos. Quando nos rendemos ao agir do Espírito Santo, queridos, temos um novo falar. Olha o que Mateus capítulo 12, versículo 34 nos fala. Jesus falando para os fariseus: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer saber o que teu coração tem? Sim ou não? Espere a pressão vir e escute o que você está falando. Quando a pressão vem sobre as nossas vidas, queridos, aquilo que está no nosso coração pula para fora. E pula como? Em forma de palavras. Quer saber o que uma pessoa pensa de você? Coloque ela sob pressão. Se ela não gosta de você, ela vai começar a te xingar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Debaixo de pressão, falamos o que está dentro do nosso coração. Por isso, queridos, que pressão é momento de cura. Quando estamos sob forte pressão, nós vamos falar aquilo que está no nosso coração. E nós vamos compreender o que está dentro do nosso coração. De forma consciente, nós podemos confessar diante de Deus. Por isso que crise e pressão, queridos, é momento de cura, de libertação. Amém? Um coração tomado por Deus, queridos, cheio de gratidão, reconhecimento pela obra da cruz, um coração que foi convencido pelo Espírito Santo, vai produzir um falar de vida. A vida e a morte estão no poder do nosso falar. O apóstolo Tiago continua no versículo 9 e 10.
lá, Tiago 3, do 9 ao 10. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Que com a boca louvamos a Deus e fofocamos os nossos irmãos, que são a imagem do Deus invisível. E isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. E pode ser diferente disso. Escolhe, pois, tu a vida. Queridos, escolha a vida no seu falar. Que se com a nossa boca nós bendizemos a Deus e Pai, queridos, com a nossa boca, queridos, nós vamos amaldiçoar pessoas que são a imagem de Deus, do Deus invisível. Presta atenção aqui. Sabe quando você está assim, às vezes falando assim: Jesus, eu quero um abraço seu, Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu te quero. Você já teve orações assim? Jesus, eu preciso de um abraço seu, sim ou não? Encosta na pessoa do seu lado aí. Só encosta assim. Pede licença, encosta. Ok. Essa pessoa que te tocou, ela é membro do corpo de Cristo, amém? Se ela te toca, o corpo de Cristo te toca. Se ela te toca, o próprio Senhor Jesus te... Sim ou não? Somos embaixadores do reino, representantes de Jesus. Se você pede um abraço de Jesus, vem o seu irmão te abraça, não é Jesus te abraçando? Sim ou não? Então o seu irmão é a imagem do Deus invisível na terra. Com a nossa boca bendizemos a Deus. E como que vamos amaldiçoar a imagem de Deus na terra? Ah, pastor, aí é meio esquisito. Você também é. Você só não é esquisito para você. Glória. Pergunta para os outros. Se tiver alguém bem sincero, vai falar que você é esquisito. Ele fala aí, fala para o seu irmão, mas você é esquisito. Glória a Deus. Que você não tem um monte de mania, nada a ver? Para quem é casado, só perguntar para a esposa. Ou para o marido, não tem umas manias estranhas? De repente olha para o outro e fala, mas é esquisito. Escolhe, pois, tua vida. Tiago continua, versículo 11 e 12. Por acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui, queridos, em comparação com água doce e água salgada, quanto com os frutos, queridos. Uma árvore, uma figueira não pode produzir azeitonas e uma videira não pode produzir figos. Assim como uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Era essa a comparação, queridos. E olha o que Mateus capítulo 12, versículo 33 e 37 ao 37 nos fala. Tornem a árvore boa, e seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de cada palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Sabe quando nós falamos e vivemos falando entre nós, pelos frutos nós conhecemos a árvore, pelos frutos nós conhecemos a árvore, sim ou não? Vivemos falando sobre isso. Só que sabe qual é o contexto disso? O nosso falar.
Quer saber se uma árvore é boa ou ruim? Escute o falar. Porque o poder da vida e da morte está no nosso falar. Consegue me entender? Existe um poder, queridos, o poder da vida e da morte. E o poder da vida e da morte, queridos, está na nossa escolha, no nosso falar. Quando nós falamos de escolha, queridos, nós achamos que são coisas mirabolosas, queridos, que são grandes decisões, mudança de grandes atitudes, queridos. Mas a mudança que nós precisamos, queridos, é a mudança do nosso falar. Porque no dia do juízo, queridos, nós vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos. Cada uma delas, queridos, está sendo registrada. E nós vamos prestar contas. Como que uma pessoa é justificada? Pela fé em Cristo Jesus. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Como que a salvação entrou na sua vida? Sim, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente. Não foi assim? Foi pelo falar. Se a salvação, que é o maior milagre, queridos, a justificação pela fé, que é o maior milagre, ele veio pelo nosso falar. Imagine as outras coisas. Imagine as outras coisas. Tudo começa pelo nosso falar. Hoje estão os céus e a terra, por testemunho contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a vida, para que viva você e a sua descendência. Escolha hoje pela vida, e a escolha da vida é a escolha do falar, segundo o coração de Deus. Falar da maneira que Deus fala. Você recebe essa palavra do seu coração?